Se em pleno 2023 você ainda pensa que Chaves é um programa infantil, dá pra mudar de ideia, viu? E ainda é tempo. Em diversas ocasiões, aquele programinha aparentemente tão bobinho, sutil, ingênuo, fez piadas de pura cultura e alto nível. E elas provavelmente passaram batidas por você quando era mais novo, ou jovem ainda. Quer a prova disso? Claro que sim, com muito prazer, obrigado. Então se prepare para devorar os livros e vem com a gente. Para quebrar todos os paradigmas, eu vou começar logo de cara com o Chapolin. Pera lá, o vídeo não é de Chaves? Dá no mesmo. Ah, mas o Chapolin tem anteninhas, o coração no peito, é um super-herói, se veste de vermelho. Galera, dá no mesmo. Aqui dá no mesmo. Até porque somos muitos da geração AC/DC, ou devo dizer ACDC. Assisto Chaves, depois Chapolin. E essa é bem dos primórdios da internet. Parabéns para quem desenterrou. Ai, por favor, controlem-se. E eu não acho nem um pouco difícil você ter assistido esse episódio aqui do Polegar Vermelho que se passa em Vênus. Algum dia chegarão a atingir o grau de civilização a que nós chegamos lá na Terra. E aí então terão naves interplanetárias, televisão, explosão demográfica, guerras, poluição, etc. Em conversa com as venusianas, o Chapolin Colorado faz questão de pontuar como o planeta Terra estava muito mais avançado que Vênus. O ponto é, ao mesmo tempo em que ele cita coisas positivas, como as naves espaciais e a televisão, ele também vai pro lado negativo da coisa. Ele fala sobre poluição, guerras e explosão demográfica, só que aqui é claro que temos uma fala irônica. Não veio! Não veio quem? Verônica, a menina que se senta aqui. Ou seja, foi tudo friamente calculado por quem escreveu o roteiro, que no caso foi o próprio Chespirito. Ele imprimiu uma deixa totalmente oposta ao que ele queria passar. Só que é aquilo, como principalmente no Brasil, muitas crianças assistiam Chapolin, porque o SBT colocava dentro da faixa horária de desenhos, programas infantis, e aí do nada tinha Chapolin, e a gente sabe muito bem que o programa não era exatamente para essa galerinha. Se quiser saber mais sobre isso, tem vídeo aqui no card. Então vamos lá, vamos imaginar uma galerinha nessa faixa etária mesmo, de seus 5 a 7 anos, mais ou menos. Esse pessoal assistindo o Chapolin, existia uma chance muito grande de entenderem que poluição, guerras e a tal explosão demololográfica seriam coisas realmente boas. Não preciso nem dizer o quanto essa piada foi pensada para os adúlteros. Até porque todos esses fatores têm uma relação direta com o que estava acontecendo no mundo na década de 70. Ah, são do tempo do seu pai. Embora a poluição seja uma realidade principalmente após a Revolução Industrial, e aqui eu tô falando de século XVIII, idade do Dr. Chapatin, o pessoal começou a discutir o assunto pra valer mesmo na década de 70. Foi a época de criação do Greenpeace e o surgimento de grupos em prol do meio ambiente, como os hippies, por exemplo. Agora já posso compreender. Outro fenômeno citado pelo Vermelhinho e que chama bastante atenção é a tal da explosão demográfica, que você deve ter visto na escola. Quem, eu? Tem a ver com um crescimento desordenado da população mundial que começou a rolar principalmente após a Segunda Guerra. Uma das consequências foi a criação da política do filho único, que rolou lá na China. Asiática lá da China? Pois é, por 35 anos, os casais puderam ter apenas um filho. E por falar em Segunda Guerra, o Chapolin Colorado até tirou o sarro do personagem histórico mais conhecido desse conflito. Por acaso você sabe onde está Hitler? Sim, no inferno. Tá, tudo bem que a questão era sobre uma estátua, mas o Chapolin Colorado não seria o herói mais amado da América Latina se ele não batesse pelo menos um pouco no Hitler. E aí, talvez você esteja pensando que, beleza, Renan, você está falando sobre um seriado que pegava principalmente o público adulto, já entendi, mas e Chaves? Onde entra nessa história? Excelente pergunta e não foi porque eu mesmo a fiz. Mas aquele cortiço foi palco de muitas piadas que exigiam do telespectador uma certa bagagem cultural. E isso eu posso provar até com os casos mais simples. E vão te fuzilar lá na cadeira perpétua. E vão me enforcar na câmara de gás. E vão te asfixiar lá na guilhotina. Cara, às vezes eu fico me perguntando por que ninguém se lembra dessa cena, ninguém fala dela.
é sensacional. Nesse momento em que o Chaves descobre que matou o Sr. Barriga, com muitas aspas, os personagens fazem uma salada. Confundem câmara de gás com forca, guilhotina com câmara de gás, uma doideira só, mas aí que tá o interessante. É como se fossem crianças que não sabem do que estão falando, a interpretação é muito bacana, outras crianças que estivessem assistindo também poderiam não saber, mas os adultos captariam a piada por um outro ângulo. Viu como é inteligente agradar os dois públicos? Talvez seja por isso. E sabe qual foi a separação da minha vida que eu me toquei que, ok, agora eu sou adulto? Quando eu passei a comprar as minhas próprias roupas. Principalmente cuecas. Só me toquei que tava na hora de me mexer quando eu já tava igual o Chaves. Eu tenho umas cuecas velhas que eu ia jogar fora porque elas estão mais furadas que as que eu estou usando. E ó, eu tenho 32 anos e eu posso dizer com segurança que cuecas iguais às da Insider, eu sinceramente nunca provei. Ela não enrola na perna, é confortável, tem um tecido muito gostoso, assim como todas as outras peças da marca. Essa camiseta que eu tô usando é a Tech T-shirt, que tem um tecido todo tecnológico e muito mais macio que o algodão. E isso aqui é pura praticidade, porque não precisa passar, não desbota, é bonita, básica, tem um caimento legal, é perfeita. Estás uma belezoca. De verdade, se você me encontrar andando na rua e vier falar: Renan, que legal você aqui, eu adoro Vila do Chaves, a chance de você me ver usando camisetas da Insider é enorme. Tem camisetas de manga comprida, meias muito boas, também tem calças muito bacanas, peças masculinas, femininas, de verdade. Tudo que eu usei da Insider eu gostei. São roupas que combinam com todos os momentos e não é exagero. Tô falando sério, besta. E combinam também, é claro, com os inscritos do Vila do Chaves, o melhor canal desse YouTube e ainda com o bolso dos inscritos. Com o cupom CHAVES12, esse que tá aqui na tela, você garante 12% de desconto em todas as peças. O link da Insider tá na descrição do vídeo, o cupom também. Vai lá dar uma olhada porque eu tenho certeza que você vai amar, é sério. Tá legal! E assim como o Chaves precisava de cuecas novas, o Seu Madruga também, eu também e talvez você também, tem algumas piadas que foram além. Embora um certo dia o Chaves tenha se superado. E agora quero ver qual é a desculpa que você tem para não me pagar o aluguel. Mas aqui são os energéticos. Não me faça rir. O que o senhor tem a ver com os energéticos? Que raios são energéticos? Anum. Que anum? Não sei. Será que tem alguma coisa a ver com bebidas energéticas que o pessoal toma hoje em dia? Mas é claro que não. Na verdade, tem a ver com outro rolê que estava tirando o sono dos mexicanos e não era o despertador. A crise do petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Resumindo muito a história, para não ficar maçante, no final de 73, os países exportadores de petróleo estavam fazendo algumas mudanças e aí o preço do produto subiu. Assim, no intervalo de 2 meses, entre outubro e dezembro daquele ano, o barril de petróleo sofreu um aumento de 400%. Vocês têm noção? É muita coisa. E é claro, resultou numa profunda crise nos países mais industrializados, como os Estados Unidos e, por que não, o México. Afinal, o petróleo, que é uma energia não renovável, e daí o termo energético, sacou? Está presente em muita coisa, desde combustível até plástico e até asfalto. É mesmo? E depois desse aumento de preço do petróleo no finalzinho de 73, logo em janeiro de 74, começa a crise. Mesmo período em que o episódio Um Porquinho de Cada Vez foi exibido. As notas novas de 50 são assim mesmo. E por que saíram tão feias? Foram os energéticos. Por que todos são eles, hein? Quem sabe, todo mundo diz que a culpa é dos energéticos. E é aí que a coisa faz muito mais sentido. Como o assunto estava em alta e todo mundo culpava os tais energéticos, as crianças só repetiam esse mesmo comportamento. Sei lá, uma lâmpada caiu no chão, deve ser culpa dos energéticos. Bom, então assim sim. E analisando tudo isso, eu só fico pensando uma coisa. Que loucura! É muito curioso como o Chespirito estava muito inteirado em tudo o que estava acontecendo no mundo enquanto escrevia os roteiros dos episódios e colocava assuntos fresquinhos ali. Às vezes, ele aproveitava até os espaços de suas obras para ensinar as pessoas um pouco a respeito de empregos e mercado de trabalho, digamos assim. E em sinal de amizade, eu vou te emprestar uma coisa. O quê? Uma caixa de engraxate. Uma caixa de engraxate?
Sim, Chavinho, para que você engraxe muitos sapatos e ganhe muito dinheiro. Até aqui, beleza. A Chiquinha só tá oferecendo o emprego de engraxate ao Chaves, tudo bem. O problema vem na continuação. Mas com uma condição. E qual? Que me dê a metade do que ganhar. Que eu te dê a metade do que eu ganhar? Mas é claro, porque a caixa é minha e também a graxa e todo o resto. Esse tipo de situação ficou muito bem ambientada no seriado, tudo funciona de um jeito bem legal, mas é uma ótica diferente a respeito da Chiquinha sendo, mais uma vez, espertinha, né? E eu falei que o Roberto estava inteirado na hora de escrever os episódios e tal, só que nesse caso, quem escreveu foi o Francisco Gomes Bolanhos, irmão do Chespirito. E aqui entra um detalhe importante. Qual? Essa história tem uma segunda parte, e adivinha quem assina o roteiro? Roberto Gomes Bolanhos. Ele mesmo, e o roteiro vem no mesmo embalo do episódio anterior. O que é que não te convém? Que eu sou o que trabalha o dia todo e depois tenho que te dar a metade de tudo que eu ganho. Pois sim, porque eu consegui a caixa e também o banquinho e a graxa e tudo mais. Tanto é que até o Seu Madruga entra na história. O meu papai, o meu avô, meu bisavô e meu tartaravô, todos foram engraxates alguma vez na vida. É muito legal, muito curioso e é muito bacana reparar quanto subtexto tem em todas as obras do Chespirito. Já em outros momentos, certos temas foram abordados de formas mais leves, digamos assim. Quer um exemplo? Tem duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Bom, mas as duas ficam no mesmo país, só que de um lado tomam vodka e do outro cerveja. Eu sei que você esperava por essa piada e olha aí ela aparecendo. Agora, a pergunta que não quer calar. Renan, por que cerveja e por que vodka? Bom, para isso eu vou ter que incorporar o Renan Senhor Professor. De novo? Após o fim da Segunda Guerra, o território alemão foi dividido em dois. A parte ocidental passou a ser da República Federal da Alemanha, que era aliada dos Estados Unidos, e a parte oriental da República Democrática Alemã, forte aliada da União Soviética. E acho que todo mundo sabe que a tradição de cerveja na Alemanha é muito forte, até aí beleza. Mas qual país se diferencia dos demais na fabricação de vodka? Para quem conhece um pouquinho sobre o assunto, já sabe que é a Rússia. Entendeu agora porque o Seu Madruga fala que um dos lados toma cerveja e o outro vodka? Isso. Ele poderia ter falado qualquer outra bebida que a piada teria funcionado, só que aqui, mais uma vez, entra a genialidade dos textos, que sempre tem algo a mais. Na boa, eu amo esse seriado. Em qual outro seriado a gente aprenderia tanto sobre geografia, política, petróleo e, por que não, história e até história do Brasil? A senhora me responda, por que Cabral não chorou quando foi pra forca? Sangue revolucionário? Por acaso aquele homem que foi enforcado não foi o Tiradentes? Cabral, Tiradentes, peraí. Chaves não é do México? É do México, mas pelo jeito a galera da dublagem pensou: se a gente ficar falando de figuras históricas de lá, aqui no Brasil ninguém vai entender. Então vamos adaptar tudo? No vídeo que tá aqui do lado você vai conferir como essas adaptações funcionaram muito bem, quantas situações engraçadas elas geraram e de verdade, vamos continuar assistindo Chaves, ou Vila do Chaves e manter essa memória viva, porque é muito rico. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.